Você já ouviu falar dos Macabeus? Esse nome pode não ser tão conhecido por muitos, mas sua história é uma das mais marcantes da resistência e da fé do povo de Israel. No vídeo de hoje, vamos explorar como esse grupo liderou uma revolta que mudou os rumos da história judaica, estabelecendo um legado que perdura até hoje. Vamos entender o contexto, os acontecimentos e o impacto dessa revolta na fé judaica. No século II a.C., a terra de Israel estava sob o domínio do Império Seleucida, uma dinastia helenística que surgiu após a morte de Alexandre, o Grande. O rei Antíoco Epifânio, governante seleucida, implementou uma forte política de helenização, tentando impor a cultura grega ao povo judeu. Ele proibiu práticas essenciais da fé judaica, como a guarda do sábado, a circuncisão e os sacrifícios no Templo de Jerusalém. O ápice dessa opressão veio quando Antíoco IV profanou o templo, sacrificando um porco no altar e dedicando-o ao deus Zeus. A revolta dos Macabeus começou como um ato de resistência contra a imposição da cultura helenística e a opressão religiosa promovida pelo rei Antíoco IV Epifânio. Esse levante não foi apenas um conflito militar, mas também um movimento de preservação da identidade e da fé do povo judeu. O ponto de ruptura ocorreu em Modim, uma pequena cidade de Israel, onde Matatias, um sacerdote idoso e fiel à lei de Deus, foi desafiado por oficiais seleucidas a oferecer sacrifícios pagãos. Quando um judeu aceitou a ordem e se aproximou do altar para realizar o sacrifício proibido, Matatias, tomado por indignação, matou tanto o oficial seleucida quanto o judeu apóstata. Esse ato foi um grito de resistência, marcando o início da rebelião. Matatias e seus filhos fugiram para as montanhas, reunindo seguidores entre aqueles que ainda se mantinham fiéis à tradição judaica. Eles começaram a organizar pequenos grupos de resistência que atacavam tropas seleucidas em emboscadas, utilizando táticas de guerrilha. Após a morte de Matatias, seu filho Judá Macabeu assumiu a liderança do movimento. Judá provou ser um comandante brilhante, utilizando estratégias militares inovadoras para enfrentar o exército seleucida, que era muito mais numeroso e melhor equipado. Mesmo com um exército pequeno, os Macabeus conseguiram diversas vitórias impressionantes, derrotando generais seleucidas e retomando o controle de várias cidades. O conhecimento do terreno, o treinamento intensivo e a motivação religiosa tornavam os rebeldes uma força difícil de ser derrotada. Após anos de batalhas, os Macabeus conseguiram uma das maiores vitórias de sua revolta, a reconquista de Jerusalém e do Templo Sagrado. O local, que havia sido profanado com sacrifícios pagãos e estátuas de deuses estrangeiros, foi purificado e rededicado ao culto a Deus. Esse momento é lembrado até hoje na celebração do Hanukkah, conhecida como a Festa das Luzes. Com o templo restaurado e o povo judeu livre da imposição helenística, a revolta dos Macabeus não apenas garantiu a liberdade religiosa de Israel, mas também abriu caminho para a criação da dinastia Asmoniana, que governaria a região por quase um século. A revolta dos Macabeus não foi apenas um episódio de resistência militar contra um império poderoso. Seu impacto ressoou através dos séculos, influenciando tanto a história política de Israel quanto a espiritualidade do povo judeu. O legado dos Macabeus se manifesta em diversas áreas, na independência judaica conquistada, no fortalecimento da identidade religiosa e na inspiração para futuras lutas por liberdade. Com a vitória dos Macabeus sobre os Seleucidas, Israel conquistou um período de independência que durou cerca de um século. Esse período foi marcado pelo estabelecimento da dinastia Asmoniana, liderada pelos descendentes de Matatias e Judá Macabeu. Pela primeira vez em séculos, os judeus governaram a si mesmos, sem estarem submetidos a impérios estrangeiros. A dinastia Asmoniana fortaleceu a identidade nacional judaica e consolidou Jerusalém como o centro político e espiritual do povo. Durante esse tempo, o templo foi restaurado, a lei de Moisés voltou a ser respeitada sem imposições estrangeiras, e o judaísmo foi preservado contra a assimilação cultural helenística. No entanto, com o tempo, os governantes asmonianos começaram a se envolver em disputas internas e alianças problemáticas, abrindo caminho para a dominação romana no século I a.C., quando Herodes, o Grande, apoiado por Roma, assumiu o controle da região. O legado mais duradouro dos Macabeus pode ser visto na celebração anual do Hanukkah, conhecida como a Festa das Luzes. Essa festividade comemora a purificação do templo e o milagre do azeite que, segundo a tradição, durou 8 dias,
mesmo havendo apenas óleo suficiente para um único dia. O Hanukkah tornou-se um símbolo de resistência e esperança para o povo judeu, lembrando que mesmo em tempos de opressão, a fé e a identidade de um povo podem ser preservadas. Hoje, a festa é celebrada por judeus ao redor do mundo como um momento de renovação espiritual e lembrança da luta de seus antepassados pela liberdade religiosa. A história dos Macabeus serviu como um modelo de coragem e fidelidade a Deus. O livro de I 2 Macabeus, que relata os eventos da revolta, tornou-se uma referência fundamental para entender a resistência judaica contra a opressão. Além disso, os Macabeus ajudaram a moldar a identidade judaica, reforçando a ideia de que a fé deve ser preservada, mesmo diante de grandes desafios. Esse ensinamento influenciou movimentos religiosos posteriores, como os fariseus e os essênios, que continuaram a lutar pela pureza da fé judaica. A história dos Macabeus inspirou não apenas judeus, mas diversos movimentos de resistência ao longo da história. Durante o Holocausto, por exemplo, a revolta do gueto de Varsóvia foi comparada à luta dos Macabeus, pois ambos os eventos envolviam um povo oprimido lutando contra forças esmagadoras pela sua sobrevivência e liberdade. Os Macabeus não foram apenas guerreiros, foram símbolos da luta pela liberdade religiosa e pela identidade do povo de Israel. Seu legado continua vivo, especialmente na celebração do Hanukkah, que relembra a vitória da luz sobre a escuridão. E você, já conhecia essa história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com mais pessoas interessadas na história bíblica e na fé judaica. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este.